Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Olá. Hoje a gente vai mergulhar, assim, em alguns artigos bem centrais da Constituição brasileira. Vamos do 6º ao 11. Isso aí, são artigos-chave, né, que tratam dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores. Exatamente. A nossa ideia aqui é, descomplicar um pouco o juridiquês, sabe? Tentar entender o que esses textos realmente garantem no dia a dia. É fundamental. Temos os artigos aqui na mão e vamos investigar essa base legal que protege todo mundo, cidadãos, trabalhadores. É como abrir o manual mesmo, né? O manual essencial desses direitos. Boa. Então vamos lá, começando pelo artigo 6º. Ele já abre com uma lista, nossa, bem ampla, né, de direitos sociais. Sim, a lista é fundamental. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia. Transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Ufa! E olha que interessante, você mencionou transporte. Ele nem sempre esteve aí, né? Foi incluído formalmente só em 2015. Pois é, com a Emenda Constitucional 90. Mostra como a Constituição também evolui. Com certeza. Esses são, digamos, os pilares que o Estado brasileiro promete buscar. São direitos para assegurar uma vida digna, né? Formam a espinha dorsal do bem-estar social que a gente espera. E esse artigo continuou mudando. Teve uma adição mais recente, super importante, em 2021, com a Emenda 114. Ah, sim. A questão da renda básica familiar. Isso, um parágrafo único falando desse direito para quem está em situação de vulnerabilidade social. E fala em programa permanente. Exato. E menciona até a lei que regulamenta, né? A Lei 14.601 de 2023, que estrutura o Bolsa Família, por exemplo. E o que isso significa, na prática, essa inclusão? Olha, isso é fascinante porque mostra a Constituição se adaptando, tentando dar respostas aos desafios atuais. Aquela ideia de assistir os desamparados, que já existia, ganha uma ferramenta moderna, sabe? A transferência de renda, como política pública mesmo, contínua. É reconhecer que, para muita gente, ter uma renda mínima é o primeiro passo para conseguir acessar outros direitos. Faz todo sentido. Bom, saindo dessa base mais ampla, a gente entra no artigo 7º. Eita, esse aqui... Ah, o 7º é um capítulo à parte, né? É denso. Muito. É um catálogo enorme de direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. Para a gente não se perder, que tal agrupar por temas? Poderíamos começar pela segurança no emprego? Ótima ideia. Facilita a compreensão. Então, o artigo 7º, ele cria uns mecanismos bem importantes para proteger o trabalhador daquela instabilidade, né? Tipo o quê, por exemplo? Bom, primeiro, a proteção contra demissão arbitrária ou sem justa causa, que prevê uma indenização. A famosa multa de 40% do FGTS vem daí, em parte. Ah, a multa. Certo. Isso. Aí tem também o seguro-desemprego, né? Para dar um suporte quando a pessoa perde o emprego sem querer. E o próprio FGTS, o Fundo de Garantia, que funciona como uma poupança forçada, digamos assim. Entendi. Uma rede de segurança mesmo. Exato. Esses três incisos juntos formam uma rede bem importante. E sobre o dinheiro, a remuneração, o artigo 7º fala bastante disso também, né? Fala e como. Tem vários pontos cruciais aí. Primeiro, acho que vale destacar a definição do salário mínimo. Tá lá no inciso 4º. Ah, sim. Aquela definição super completa. Poderosa, né? Diz que tem que ser nacionalmente unificado e capaz de atender às necessidades vitais básicas. E a lista é ambiciosa. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. É. Ambiciosa mesmo, porque a gente sabe que na prática... Na prática é um desafio enorme alcançar isso. Mas juridicamente, isso é o que chamamos de norma programática. Define um objetivo, uma meta que o Estado tem que perseguir. Entendi. Funciona como um norte, então. Exato. Um parâmetro para as políticas públicas, para o debate sobre o valor do mínimo, mesmo que ele ainda não cubra tudo isso para a maioria das famílias. E tem um detalhe. A Constituição proíbe usar o salário mínimo como indexador para outras coisas.
Pra que isso? Para evitar um efeito cascata na inflação, sabe? Se tudo fosse reajustado automaticamente pelo mínimo, poderia gerar uma pressão inflacionária grande. Entendi a lógica. Além do mínimo, que outras proteções de salário tem no artigo 7º? Ah, tem várias. Tem a irredutibilidade do salário, quer dizer, ele não pode ser reduzido a não ser por negociação coletiva. Tem o piso salarial para algumas categorias, Uhum. garantia de ganhar mais pelo trabalho noturno, proteção contra o patrão reter o salário indevidamente, isso é crime, inclusive, o 13º salário, claro, 13º fundamental, com certeza. E tem também a participação nos lucros ou resultados, a PLR. que é separado do salário para não incidir em cargo trabalhista em cima. E o salário família, para quem tem baixa renda e dependentes. Nossa, é bastante coisa mesmo para proteger a remuneração. Sim, é um pacote robusto. A ideia é garantir não só o pagamento, mas que ele seja justo e protegido em várias situações. Ok, e sobre tempo de trabalho e descanso? Como a Constituição lida com isso? Também está lá no artigo 7º. Limita a jornada normal, né? 8 horas por dia, 44 por semana. Mas permite compensar horas ou reduzir por acordo. E para quem trabalha em turno que vira direto? Ah, os turnos ininterruptos de revezamento. Aí a jornada é menor, 6 horas, a não ser que a negociação coletiva diga outra coisa. E claro, tem o descanso semanal remunerado, de preferência aos domingos. Preferencialmente os domingos, né? Isso. E as férias anuais, pagas com aquele 1/3 a mais. São limites para garantir a saúde do trabalhador física e mental. Buscar um equilíbrio, né? Entre trabalho e vida pessoal. Faz sentido. E a segurança no ambiente de trabalho? Imagino que a Constituição não deixou isso de fora. De jeito nenhum. O artigo 7º fala claramente em reduzir os riscos do trabalho. Exige normas de saúde, higiene e segurança. Garante o pagamento da hora extra com no mínimo 50% a mais. 50%? Mínimo. E prevê um adicional no salário para quem trabalha em condições mais difíceis, penosas, insalubres ou perigosas. E se acontecer um acidente? Aí entra o seguro contra acidentes de trabalho. Quem paga é o empregador, e isso não tira o direito do trabalhador de processar a empresa e pedir indenização se a empresa teve culpa, sabe? Dolo ou culpa. Entendi. E tem aquele inciso que sempre me chama a atenção, a tal proteção em face da automação. Isso já em 88. Impressionante, né? Muito visionário. O inciso 27 já previa que a lei deveria criar formas de proteger o emprego diante das máquinas da tecnologia que automatiza tarefas. E essa lei existe? Foi regulamentado? Olha, a regulamentação específica dessa proteção ainda é um debate complexo, um desafio, mas a previsão está lá na Constituição, desde 88. Um reconhecimento muito cedo de um problema que hoje é super atual. Realmente. A Constituição também parece se preocupar muito em combater a discriminação e proteger grupos específicos no artigo 7º, não é? Certíssimo. Tem vários incisos com essa cara. A licença maternidade de 120 dias, por exemplo. A licença paternidade. Que foi uma novidade na época também, né? Sim. A proteção do mercado de trabalho da mulher, falando em incentivos específicos. A garantia de creche e pré-escola de graça para os filhos de até 5 anos. Isso ajuda muito quem trabalha, né? Pais e mães. Com certeza. E as proibições? Tem proibições bem diretas. Nada de diferença de salário, de função ou de critério para contratar por causa de sexo, idade, cor ou estado civil. Nada de discriminar trabalhador com deficiência. E garante igualdade entre trabalho manual, técnico e intelectual. Ninguém é melhor que ninguém por causa do tipo de trabalho. E a questão delicada do trabalho infantil? Também está lá, proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 e qualquer trabalho para menores de 16. A exceção é como aprendiz, aí pode a partir dos 14. Essa idade mudou, né? Mudou. Antes da emenda 20, de 98, a idade mínima geral era 14. Subiu para 16. E, por fim, garante direitos iguais entre quem tem carteira assinada, o permanente, e o trabalhador avulso. É tudo para tentar garantir a isonomia, a igualdade no trabalho. E para a gente fechar esse universo do artigo 7º, tem a famosa PEC das domésticas, a emenda 72. O que ela representou? Foi um marco histórico, de 2013.
Ela basicamente estendeu aos trabalhadores domésticos a maioria dos direitos que os outros trabalhadores já tinham. Foi tudo de uma vez? Não exatamente, alguns direitos foram automáticos. Salário mínimo, férias com 1/3, 13º, mas outros, como o FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, precisaram de uma lei complementar para detalhar como funcionaria. Essa lei veio em 2015. Mas foi um avanço enorme, imagino. Gigantesco, foi um passo para corrigir uma desigualdade histórica, né? Trazer mais dignidade para uma categoria enorme e majoritariamente de mulheres negras. Ufa! Artigo 7º realmente é muita coisa. Mas não acabou. O artigo 8 muda o foco para o coletivo, para os sindicatos. Como funciona essa liberdade sindical no Brasil? Então, o artigo 8 garante que qualquer um pode criar um sindicato. Não precisa pedir permissão para o governo nem nada. É só registrar. Mas... Tem um mas. Tem. Ele adota um princípio chamado unicidade sindical. Significa que só pode ter um sindicato representando a mesma categoria, seja de trabalhadores ou de empresas, na mesma área geográfica. E essa área não pode ser menor que um município. então é livre para criar, mas não pode ter dois da mesma categoria na mesma cidade, por exemplo. Exatamente. A ideia por trás disso, na época, era fortalecer o sindicato, evitar que ele ficasse muito fragmentado e dar mais força para negociar. Mas isso também é criticado, né? Muito. Dizem que limita a liberdade de escolha, tanto do trabalhador quanto da empresa, sobre quem vai representá-los. É um debate que nunca acaba no direito do trabalho brasileiro. E o que mais o artigo 8º garante sobre sindicatos? Garante que ninguém é obrigado a se filiar ou a continuar afiliado. Diz que o papel do sindicato é defender os interesses da categoria, inclusive na justiça, e que ele tem que participar das negociações coletivas. E protege o dirigente sindical eleito. Ele não pode ser demitido sem motivo grave. Entendi a estrutura. E logo depois, no artigo 9º, vem outro direito coletivo super importante, a greve. Exatamente. O direito de greve é garantido. E a Constituição diz que são os próprios trabalhadores que decidem quando fazer greve e por quais interesses lutar. É um instrumento de pressão reconhecido, então. Totalmente. Legítima na relação entre capital e trabalho. Mas esse direito tem limites. Não pode parar tudo, imagino, tipo hospitais. Não é absoluto. O próprio artigo 9º já diz isso. Ele fala que a lei vai definir quais serviços são essenciais e como garantir que as necessidades urgentes da população sejam atendidas durante a greve nesses setores. E se tiver abuso na greve? A lei também prevê punição para abusos. É sempre aquela busca de equilíbrio, né? O direito de um grupo versus o interesse de toda a sociedade. Certo. Para a gente ir fechando nossa análise, temos os artigos 10 e 11. Eles falam sobre participação. Participação em quê? O artigo 10 garante que representantes dos trabalhadores e dos empregadores participem de órgãos do governo onde se discute e decide sobre assuntos de interesse deles, tipo o Conselho de Previdência, de Trabalho. Para ter a voz deles nas decisões de políticas públicas. Isso. É um canal de diálogo social. E o artigo 11? O 11 é mais específico para as empresas maiores, né? Exato. Empresas com mais de 200 empregados têm que ter um representante eleito pelos trabalhadores. A função dele é bem clara, facilitar o entendimento direto com a empresa, ali no dia a dia. É tipo um canal de comunicação interno, então, além do sindicato. Isso, complementa o trabalho do sindicato, mas com foco na negociação direta dentro da própria empresa. Ok, então passamos por tudo, do 6º ao 11º. Se a gente fosse resumir a grande história que esses artigos contam juntos, como seria? Olha, acho que eles contam a história de um projeto de sociedade que o Brasil escolheu em 1988. Um projeto ambicioso. Começa com a promessa de um chão básico de direitos sociais para todo mundo. Saúde, educação, moradia, o artigo 6º. Isso. Aí entra no detalhe de um monte de garantias para quem trabalha lá no artigo 7º. Salário justo, jornada decente, segurança, não ser discriminado e a inclusão recente dos domésticos. Uma lista enorme mesmo. E depois, reconhece que o trabalhador não está sozinho, que a força dele também está na união, na organização coletiva. Aí vem os sindicatos e o direito de greve, nos artigos 8º e 9º. E a participação nas decisões, para fechar. Exato. Artigos 10 e 11, garantindo que trabalhadores e empregadores tenham voz nas políticas públicas e dentro das empresas.
É um sistema complexo e interligado. Uma rede de proteção social e trabalhista bem amarrada, pelo menos no papel. E a gente viu que não é uma foto estática, né? Várias emendas foram mudando o texto. Precisamente. Lembrar das emendas que a gente falou? A do transporte, da renda básica, do trabalho infantil, a PEC das domésticas. Mostra que a Constituição não é peça de museu. É um organismo vivo que tenta se adaptar às mudanças da sociedade. Entender essa estrutura, então, é essencial para viver e trabalhar no Brasil. Fundamental. Para saber seus direitos, seus deveres e como as relações sociais e de trabalho são moldadas por ela. Bom, chegamos ao final dessa nossa análise detalhada dos artigos 6º ao 11 da Constituição. Foi uma imersão importante nesses direitos sociais e trabalhistas. Foi sim. E para quem acompanhou a gente, fica talvez uma reflexão para levar. Lembra que a gente comentou daquela previsão do artigo 7º sobre proteção em face da automação? Lembro, a parte visionária. Pois é. Hoje a gente vive uma explosão de inteligência artificial, novas formas de trabalho por aplicativo, automação em todo canto. Como será que a gente pode reler, reinterpretar ou, quem sabe, até precisar ajustar essa promessa de proteção, para que ela continue valendo de verdade nesse mundo do trabalho que está mudando tão rápido? Uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. A Constituição deu a base, mas a construção continua, né? Exatamente. O desafio é constante. Bom, agradecemos muito a companhia nessa jornada pela Constituição. Até a próxima! Até a próxima!